A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo abençoe sua vida, nos abençoe, para que nós possamos estar tendo de Deus o privilégio de vivermos, de estarmos ganhando livramento, a paz do Senhor nas nossas vidas, porque Deus é o dono da vida. A vida é um dom gratuito de Deus para nós. E por isso nós damos graças a Deus pela vida, porque Ele produz vida para nós. E nós queremos refletir nesta palavra maravilhosa de Deus, que é a palavra de vida que Ele nos traz. Hoje nós vamos refletir no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, onde o próprio Jesus nos fala aqui nesta palavra dizendo assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essas são palavras do Senhor Jesus a respeito da eternidade com Deus. Quem é que pode dizer que tem a vida eterna? Jesus diz aqui: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Deus Pai. Ele enviou Jesus, o seu unigênito, para morrer numa cruz pelos nossos pecados, produzindo ali o perdão para os nossos pecados, nos dando pela sua vida a vida eterna com Deus. Pela vida de Jesus, que é Filho de Deus e que foi totalmente obediente ao Pai em toda a sua missão enquanto esteve na terra, ensinando a palavra de Deus, ensinando como se achegar ao Pai, fazendo milagres, operando maravilhas e nos conduzindo a uma vida com Deus. O auge da sua missão foi entregar a si próprio, a sua vida de santidade, de obediência, de Deus que Ele é, entregou ali por cada um de nós, porque espiritualmente o sacrifício de Jesus representa a nossa libertação da escravidão do pecado. Foi o sacrifício maior de Deus para que pudéssemos ser livres do pecado, para que pudéssemos ganhar a nossa eternidade novamente com Deus, para que pudéssemos ali ser livres verdadeiramente do pecado para uma vida eterna com Deus. Então, quem tem essa vida eterna? Aquele que ouve as palavras de Jesus e crê nessa palavra, crê naquele que o enviou, que é o Deus Pai. E este não entrará mais em condenação. Por que Jesus fala que não entrará mais em condenação? Porque também nos ensina a palavra que o pecado produz morte espiritual, produz morte eterna na vida daquele que não se arrepende desses pecados, daquele que não busca a Deus para o conserto dos seus pecados, que não aceita, que não recebe o sacrifício de Jesus na cruz como algo verdadeiro, como aquilo que vai lhe trazer a salvação e a vida eterna. Então, o pecado conduz o homem à morte, e a morte se faz então uma condenação, condenado a morrer eternamente longe de Deus. E aquele que crê na palavra, aquele que obedece a Jesus, que obedece a palavra de Deus, esse não passará por esta condenação. Pelo contrário, já lhe é garantido a vida eterna, já lhe é garantido uma eternidade com Deus, onde ele poderá ali para sempre viver louvando e adorando ao Senhor. Por isso ele termina o versículo dizendo: mas passou da morte para a vida. A morte é produzida pelo pecado, o pecado da desobediência a Deus, o pecado de não reconhecer o sacrifício de Jesus ali na cruz como o sacrifício por nossas almas, por nossas vidas. E aí, quem assim não crê, continua preso ao pecado, e o pecado vai produzir a morte. Mas no momento em que eu creio, que eu recebo, que eu aceito o sacrifício de Jesus como a minha liberdade, como sacrifício feito pela libertação da minha alma, eu estou passando então da morte para a vida, e para a vida eterna, porque a garantia dessa palavra é que quem crê, quem ouve e crê, vai ter vida eterna.
que você possa refletir nessa palavra e em toda a palavra de Deus, que você possa ler a sua Bíblia, ler esse texto de João e tantos outros textos maravilhosos que temos na palavra de Deus, e assim você possa refletir na sua eternidade. Se você já tem essa eternidade garantida, se você não tem, faça o que Jesus está lhe ensinando, ouça a palavra, creia na palavra, para que você possa ter garantido a sua vida eterna, passando da morte para a vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.